mas eu quero ler do versículo 1 ao 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Amém? Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor, glorificando ao Senhor por esta palavra. Meus irmãos, não é um exagero a gente dizer hoje que a palavra crise é um cotidiano nosso. Não é um exagero dizer que a palavra crise é a que está em alta em nossos dias. Hoje nós vivemos uma crise hídrica no planeta. O Brasil passou por uma crise terrível, São Paulo passou, e vários outros municípios e estados do país estão passando por crise hídrica, está faltando água em muito lugar. No mundo também, essa semana eu quero apresentar, ninguém conhece a minha esposa, né? Nem minha filha, né? Vocês não conhecem não, né? Ninguém conhece a Gisele, gente? O bispo conhece, né? Tá bom, ela foi. Mas ela está aqui me acompanhando, graças a Deus, né? Bênção de Deus. Nós somos um milagre, amém? Essa semana eu vi uma reportagem, junto com a minha esposa, nós vimos uma reportagem lá dos Estados Unidos, que muitos têm um desejo tão grande de ir para os Estados Unidos, de viver nos States. Trata o nosso país de nascença, como um lugar pior do mundo para se morar, e um lugar bom demais para se morar, e nenhum lugar também é ruim demais para se morar, irmãos. E nós vimos que lá na Flórida a água simplesmente acabou. Um país e uma cidade que é repleta de mansões, mas que a água potável não está nas torneiras. E segundo alguns especialistas de lá, em 2030 o planeta terá uma capacidade muito menor do que é hoje de água potável. A briga não vai ser mais por petróleo, a briga vai ser por água. Nós também vivemos em nossos dias uma crise política no mundo inteiro. O nosso país está passando por uma crise não econômica, segundo os especialistas estão dizendo, mas é uma crise política. Porque por causa da política os investidores têm medo de investir. Quem tem dinheiro tem medo de injetar dinheiro no país. Aqueles que deveriam estar defendendo a pátria, ajudando o necessitado, aqueles que deveriam estar executando a nossa Constituição, estão passando por cima dela, suplantando o seu desejo e fazendo a sua própria vontade. Nós também estamos vivendo uma das maiores crises de terrorismo. A França soltou uma nota hoje dizendo que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro há um grande indício, há um forte indício de terrorismo.
simplesmente por causa da seleção francesa e por causa do povo francês que vai estar lá, porque o povo está com ódio da França, principalmente o Estado Islâmico. E o principal, irmãos, hoje nós estamos passando por uma crise de integridade na igreja, uma crise de identidade. O crente não sabe mais quem ele é. Hoje nós vemos igrejas que não estão mais se contendo em estudar as Escrituras e tirar dela, ouvir dela as experiências de Deus e viver com Deus. Nós estamos vendo igrejas que estão procurando lá fora experiências fora das Escrituras para colocar em seus cultos. Nós estamos vendo igrejas que não estão sendo sal, sendo luz, elas estão se assemelhando ao mundo, estão mais parecidas do que o próprio mundo querem se aparecer. E a gente vai ver que Elias passou por uma das piores crises que Israel já teve. Vocês já sabem que Israel viveu a monarquia durante 120 anos, porque até antes era Deus que comandava o povo. Deus dava um juiz, usava um profeta, mas o povo queria um rei. E Deus permitiu com que Saul subisse ao trono. 120 anos, 3 reis, Saul, Davi e Salomão, o chamado Reino Unido. Mas chegou um dia, 931 a.C., Salomão morre, e o seu filho Roboão toma o trono. A Bíblia vai nos dizer que este homem, em vez de ouvir os sábios mais velhos, mais experientes, ele quis ouvir os que eram da sua idade, e dividiu o trono, dividiu o reinado. O reino então se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos, e Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E às vezes demais seguiram o rumo de Jeroboão, e Roboão ficou só com Deus. É nesse tempo de crise que Elias está inserido. Esse Reino do Norte, que é distribuído em 10 tribos, teve 19 reis. 8 famílias subiram ao trono, mas nenhum rei andou com Deus. Esse Reino do Norte foi inaugurado em 1931 a.C. e finalizou-se em 722 a.C. Terminou com um dos piores reis que Israel já teve, Acabe. Acabe era tratado como o pior rei que Israel já teve. E só para ajudar, ele se casou com uma das piores mulheres do mundo, Jezabel. Era feiticeira, era assassina e mandona. Cada mulher tem um jeito de mandona, né? Os homens estão aqui, não vai mentir não. Quem manda em casa é a mulher. Há um rapaz que diz que ele fala, quem manda, quem fala mais alto lá em casa sou eu. É mesmo, é. E a mulher tem que se ajoelhar para mim. Eu falei, rapaz, esse Senhor é poderoso mesmo. É mesmo, é. É porque ela tem paz. Sai daí para a cama, mano. Sai para a cama. Foi essa mulher que colocou Israel no Baal. Foi essa mulher que matava os profetas de Deus. E é nesse contexto que Elias está inserido. E uma coisa eu quero falar com vocês nessa noite. Uma não, várias, né? A primeira delas, dentro desse contexto inteiro, pode subir quem for no trono, mas o lugar de Deus ninguém toma. Aleluia! Pode levantar presidente, rei, presidenta, quem for, mas quem está com a mão, com as rédeas na mão do universo é Deus. Mas aí nós vamos ver aqui na vida deste homem, Elias, que o seu nome significa não há como Jeová, ou não há ninguém como é o Senhor.
vamos ver que o povo de Israel misturando, porque eles não estavam adorando só Baal, tá, gente? Havia um sincretismo religioso, eles adoravam a Baal e no mesmo tempo adoravam a Deus. O sacrifício que levava para um, levava para outro. Mas a Baal era atribuído o poder da chuva. Era atribuído a Baal o poder da colheita. Mas duas coisas importantes o Senhor já nos ensina aqui. A primeira está no versículo 1. Na parte A do versículo, que diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Nós vamos ver na Bíblia, quando Deus se dirige a um profeta, e a maioria deles, a gente vai ver Jeremias, a gente vai ver Isaías, o Senhor sempre dirigindo e falando às suas famílias, mãe, pai, de que nação que veio, de que tribo que veio. Mas de Elias não há nada. Só diz que ele é de Tisbe. Tisbe é uma cidade insignificante. É um vilarejo. E a primeira coisa que aprendemos aqui é que Deus, irmãos, não precisa de nenhuma estrela para fazer a sua vontade. Deus não precisa. No meio desta crise, Deus levantou um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de uma cidade desconhecida, mas foi um homem levantado por Deus. Você pode ser um Zé Ninguém, eu posso ser um Zé Ninguém, mas se Deus te chamou, te levantou, você vai fazer a diferença. E hoje nós vamos ver que a crise da igreja hoje é essa. Ninguém quer ser desconhecido. Ninguém quer desaparecer para Deus aparecer. É muita estrela, irmãos. Hoje tem tratado alguns pregadores, alguns pastores, alguns cantores gospel como astros de cinema. E eu vi de um pregador, e isso é interessante o que ele falou. A gente aprende lá na escola, é isso? A lua ela aparece de dia, a lua? Ela brilha de dia, a lua? Não? Parece, mas ela não brilha. O sol aparece de noite? E as estrelas, você vê durante o dia? A gente pode aprender que quando a estrela aparece é porque o sol não está. O problema da igreja é que não está aparecendo o sol, que se chama Jesus Cristo, o sol da justiça. Está aparecendo muita estrela. Muita estrela. E quando a estrela está, o sol não. Nós vamos ver então que Elias tinha falado com o Senhor. E aqui vai entrar outra coisa importante para nós. A parte B do versículo 1 diz que Elias chega para Acabe, é isso? E fala: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ele só não estava falando que estava andando com Deus, ele estava diante da face de Deus. Que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá segundo a minha. Interessante isso aqui. Que certeza que Elias tem disso? Que garantia que Elias tinha aí disso, que segundo a palavra dele, não ia chover? Nós não vamos ver resposta nesse texto. Mas vamos lá em Tiago. Abre aí comigo em Tiago, capítulo 5. Aqui está algo importante, já foi falado hoje isso. E Deus vai falar mais sobre esse assunto. Que é de suma importância para nós. Tiago 5, versículo 17, velho, por favor. Tocar não, eu tenho que estar bem abençoado. Você é mais bonito, viu? Olha lá, olha. Não, velho,
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. A certeza que Elias tinha disso é que ele estava íntimo com Deus. Íntimo porque ele falava que estava. Íntimo porque ele falava que era um profeta, não. Porque ele orava, ele estava diante de Deus. E aqui tem uma pergunta que não quer calar, é uma briga danada isso na igreja. O que é mais importante, oração ou palavra? Difícil, né, a resposta, né? Complicado, né? Até um dia que eu ouvi uma resposta boa, eu achei boa aquela resposta, maravilhosa. Eu tinha essa dúvida. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Às vezes a gente até leu esse versículo várias e várias vezes, mas nunca observamos os detalhes, né? Atos capítulo 6. Nós vamos ver aqui neste capítulo que foi a instituição dos diáconos. E eu quero me ater ao versículo 3 e o versículo 4. E diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ele não estava dizendo aos diáconos que servir a mesa era algo ruim, mas estava dizendo que era de suma importância. Mas ele estava colocando algo mais sublime ainda além disso. Ele coloca aí primeiro a palavra, aí, o versículo é a palavra, o ministério da palavra. É o ministério da... Nós dedicaremos a orar e ao ministério da palavra.